Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar um pouco na palavra de Deus, sobre a mensagem que foi pregada no último domingo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que vai estar em Josué, capítulo 1, verso 9. Vai dizer o seguinte: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, né? Um versículo simples que tem verdades profundas a respeito dele, para nós vermos aquilo que aconteceu na vida de Josué e também tirarmos lições práticas para as nossas vidas sobre o cuidado, sobre o incentivo e sobre como Deus trabalha para que nós venhamos a enfrentar as lutas, desafios, né? Especialmente daqueles que vão acontecer ao longo do ano desse 2024. Então, o primeiro texto ali que eu gostaria de meditar é com relação à primeira parte do versículo, que ele fale, né? Não te mandei eu. Nos textos anteriores, se você tiver a curiosidade de ler, você vai ver que Josué estava assumindo uma grande responsabilidade. Até então, o povo de Israel ele tinha sido conduzido, né, por Moisés, foi libertado de uma forma espetacular ali da escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Depois eles foram conduzidos pelo deserto. A primeira geração acabou não participando da conquista da terra de Canaã, do cumprimento da promessa, por questões de murmuração, por questões de desobediência, e acabaram perdendo, né, o tempo do cumprimento da promessa, e a promessa acabou se cumprindo na outra geração, na segunda geração, que acabou saindo ali da escravidão do Egito. E dentro desse processo, 40 anos haviam se passado. A primeira geração pereceu no deserto, levantou-se uma nova geração do povo de Israel, e Moisés também acabou morrendo, né? Ele acabou partindo para a glória, estando juntamente com o Senhor, e Josué assumiu o seu lugar. E Josué agora tinha uma grande responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade de conquistar, levar aquele povo, né, à conquista da promessa, à conquista da vitória ali com relação à terra prometida, e depois, né, estabelecer aquele povo ali para que eles pudessem viver debaixo dessa promessa. E automaticamente, né, agora sem a liderança de Moisés, sem a cobertura que Moisés proporcionava para a vida dele, aconteceu agora que ele tinha que assumir a sua responsabilidade, ele tinha que ir, né, cumprir o propósito de Deus com relação àquilo que ele precisava fazer. E a grande questão é que Deus mesmo comissionou ele, né? Pediu para que Moisés o ungisse, pediu para que Moisés o treinasse, ele foi treinado ao longo dos anos e agora chegou o momento dele assumir. E Deus ele acaba se revelando para ele também, falando várias vezes, né? Não temas, eu sou contigo, onde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será, vai ser terra sua, etc, né? E dentro desse processo ele ia começar essa jornada. E Deus fala: "Não te mandei eu?" Ou seja, né? Ele estava direcionado. Ele estava ali comissionado pelo Senhor, ele tinha autoridade, ele tinha unção sobre a sua vida e ele estava direcionado a conquistar aquela terra, porque havia chegado novamente o tempo da conquista, o tempo do cumprimento da promessa. E muitas vezes a nossa vida é assim, né? Nós estamos caminhando, nós estamos andando com Jesus, nós estamos ali, né, desfrutando da sua presença, sendo trabalhados, sendo transformados, lapidados pelo Senhor e crescemos espiritualmente. E chega um momento que talvez nós tenhamos que enfrentar um grande desafio, assumir uma grande responsabilidade, viver algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. E tudo aquilo que gera uma grande responsabilidade, gera novidade de vida, algo que nunca foi feito, pelo menos por nós, nunca foi vivido anteriormente, gera uma certa insegurança, gera uma certa instabilidade nas nossas emoções, gera uma certa instabilidade no nosso coração. Mas uma coisa nós precisamos ter, que é a certeza que Deus realmente está nos direcionando naquela direção, que Deus ele é conosco, que Deus ele vai fazer com que nós alcancemos as vitórias necessárias, mesmo que se levantem inimigos, sejam eles espirituais, sejam eles naturais, mesmo que se levantem opositores, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que algumas coisas não deem certo ao longo da jornada. Mas quando nós temos a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos na sua direção, nós também temos a certeza que se nós perseverarmos naquela caminhada, se nós perseverarmos naquela luta, no
no cumprimento daquele propósito, certamente a gente vai obter a vitória, certamente nós vamos colher do fruto que nós estamos plantando, certamente nós vamos ter a reversão, a restauração da nossa vida e vamos viver muitas coisas boas da presença do Senhor. Então é muito importante, primeira coisa, antes de qualquer situação, é termos a direção clara da parte de Deus sobre aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Uma vez tendo essa direção, o resto é só obediência. A obediência vai gerar bênção, a obediência vai fazer com que nós vivamos a promessa sendo cumprida nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus ele começa a trabalhar ali nas nossas emoções, né? E a primeira coisa que ele fala é: seja forte e corajoso. Porque diante das lutas, diante dos desafios, por mais que para outras pessoas possa parecer, nossa, essa luta é muito fácil, essa situação é tranquila, né, tudo vai dar certo de forma automática, talvez para nós seja um grande desafio. Talvez para nós a luta que nós estamos passando seja um grande problema, seja uma situação que seja difícil para nós realizarmos. Mas uma coisa que Deus nos fala, independente de qualquer situação, é que nós devemos ser fortes e corajosos. E a força e a coragem, ela vem pela ministração do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos direciona, ele nos protege, ele nos guarda. E faz com que, à medida que nós avancemos, as portas elas comecem a se abrir. As dificuldades que elas parecem ser intransponíveis, começam a ter brechas, começam a ter clareiras, a famosa luz no fim do túnel. E a gente vai avançando. E a gente vai de vitória em vitória, de glória em glória, enfrentando as lutas, enfrentando os gigantes que aparecerem, enfrentando as dificuldades e vencendo uma a uma para a glória do nosso Deus. Então nós precisamos ter força, precisamos ter coragem para dar o primeiro passo, para enfrentar a luta, para enfrentar o desafio, para enfrentar ali aquela situação que se apresenta, para uma vez ela sendo vencida, nós possamos chegar ali ao alvo, possamos chegar à vitória, ao lugar onde Deus deseja que nós estejamos, para que, mais uma vez, como eu disse anteriormente, a gente possa colher o fruto, possamos ver ali o fruto do nosso trabalho, possamos colher ali a vitória que é esperada. Então, dentro do nosso coração, precisamos nos fortalecer no Senhor e saber que Ele é conosco, que Ele vai nos ajudar e isso vai nos encher de esperança, de fé, de coragem, de força para nós enfrentarmos e vencermos cada desafio em cada área da nossa vida. Outro ponto aí que Deus ele também marca ali na nossa trajetória é que nós devemos ali não temer, não temas e nem te espantes, também é falado ali no versículo. Então nós não podemos ter medo, né? Embora esses desafios que muitas vezes eles se apresentam, eles talvez tenham um perigo real, tenham uma chance real de fracasso, tenham uma chance real de as coisas não darem certo, mas é como eu disse, com Jesus, andando com Ele, debaixo da sua direção, nós somos mais que vencedores nele. E nós, ainda que passemos por alguma dificuldade, nós vamos vencer, como eu disse anteriormente. Então nós não precisamos ter medo, né? Não, o medo ele faz parte ali do nosso mecanismo de defesa. Mas a grande questão é que o medo não pode ser paralisante na nossa vida. Falar, eu tô com medo, então não vou nem tentar. Eu tô com medo, então não vou nem lutar, né? Então a gente é derrotado antes mesmo de entrar no campo de batalha, antes mesmo de começar o desafio. Agora, quando nós encaramos o nosso medo, quando nós encaramos os nossos temores, as nossas inseguranças e damos o primeiro passo e vamos para cima, entramos no campo de batalha, aí a coisa muda, porque o Espírito Santo ele nos capacita, o Espírito Santo ele nos fortalece, ele nos ajuda e tudo vai mudar. Você vai cumprir aquilo que você vai precisar fazer, você vai entregar aquilo que precisa ser entregue, vai falar com quem tem que falar e as coisas vão dar certo. Então nós precisamos saber que a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. Então é só ir em frente, né? Se de repente nós encontrarmos uma porta fechada, talvez ela não seja a porta certa, talvez ela não seja a situação preparada por Deus para as nossas vidas, porque às vezes a gente quer ir na nossa própria força, na nossa própria direção, e isso acaba não dando certo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, tudo vai se resolvendo. As coisas elas vão se encaixando, nós vamos aprendendo com as nossas experiências, sejam elas boas, sejam elas ruins, e elas sempre vão nos levar
para um lugar melhor. Sempre vão nos levar para o cumprimento da promessa e do propósito de Deus em nós. E muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai falar: nossa, eu passei por isso para chegar até aqui. Olha o que eu conquistei porque eu tive que me esforçar. Olha o que eu conquistei porque tive que renunciar a algumas coisas lá atrás. Olha onde eu estou porque eu escolhi seguir por esse caminho e não fui pelo caminho mais fácil, né, mais comum a todas as pessoas. Então é isso que nós precisamos saber, é ter coragem, é saber que nós não podemos temer diante dos desafios, diante das possibilidades e as incertezas que se apresentam em cada jornada, em cada caminhada, em cada ciclo que nós vivemos, e saber que Deus ele é conosco e ele vai nos ajudar a fecharmos esse ciclo, a sermos vitoriosos dentro desse ciclo. E por fim, ele fala lá no finalzinho do versículo, né? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse é um ponto também fundamental. Deus ele é conosco. Mas mais do que ser conosco, ele é o nosso Deus, né? Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se revela, é um Deus que nós podemos nos relacionar, é um Deus que, à medida que nós construímos esse relacionamento, nós podemos confiar nele. A gente não confia em ninguém que a gente não conhece, né? Quando a gente está andando com uma pessoa que nós não conhecemos, de repente a gente não confia nela, os nossos segredos, as nossas lutas, as nossas prioridades. Mas quando nós temos um amigo fiel, um amigo próximo, a gente conta com ele, até mesmo busca ele para compartilhar ali algumas coisas que nós estamos vivendo, sejam elas boas, sejam elas ruins. E à medida que nós andamos com Jesus, à medida que nós andamos com Deus, tudo começa pela fé, acreditando na palavra, acreditando que Deus existe, acreditando que o evangelho é verdadeiro e damos os primeiros passos, orando, lendo a palavra, indo para a igreja, e todas essas coisas, à medida que nós vamos fazendo, elas vão nos gerar experiências. Nós vamos começar a ver as nossas respostas de oração sendo atendidas, vamos começar a ver a palavra se descortinando e a gente tendo um entendimento diferente da palavra. Muitas pessoas falam: nossa, eu li a Bíblia e eu não entendi foi nada, né? E depois, com o tempo, quando a gente tem aliança com Jesus, a gente começa a entender e tem um entendimento pleno daquilo que ela quer dizer. E mais que isso, Deus ele usa a própria palavra para trazer resposta para a nossa vida, para trazer direção para a nossa vida, para trazer ali aquilo que nós necessitamos dentro dos momentos e das situações que nós passamos ao longo da nossa jornada. E tudo isso é fruto de relacionamento, é fruto de busca, é fruto de nós estarmos na presença de Deus. Então, uma coisa que nós sempre falamos, né? Que o evangelho não é simplesmente uma chamada para fazer parte de uma religião, fazer parte ali de um sistema de regras, estilo faça ou não faça. Não, não é nada disso. O evangelho é uma chamada para um relacionamento vivo com Deus vivo através do seu Filho Jesus Cristo. E à medida que nós desfrutamos desse relacionamento, buscamos a Deus de todo o coração, ele se revela a nós. E a gente pode construir esse relacionamento e vai ser um relacionamento de fé e de confiança e vai chegar uma hora que a gente vai ter a plena certeza que Deus ele é conosco, que ele nos visita, que ele nos protege, que ele nos fortalece e que ele nos ajuda na nossa caminhada. Que as direções dele são sempre melhores que as nossas, que os planos dele são sempre melhores que os nossos e nós vamos buscar conhecê-los e seguirmos de acordo com esses planos para que nós possamos viver sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa foi a nossa palavra para hoje, né? Que nós possamos realmente saber que nós precisamos de direção na nossa vida, precisamos ser fortes e corajosos, não podemos temer diante dos desafios e das lutas que se apresentam e saber que Deus ele é conosco, que ele é o nosso Deus, que ele tem prazer em se revelar, que ele tem prazer em se relacionar conosco e à medida que nós construímos esse relacionamento com ele através das nossas orações, da leitura da palavra, da frequência na igreja, da comunhão com os irmãos, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma experiência rica, viva e pessoal e saibamos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas durante a nossa jornada de vida. Então é isso, gente. Que Deus abençoe, tenha um bom dia e fique na paz.